Olá, bom dia. Hoje é 6/2/2025, 6 de fevereiro de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou no toque sóbrio, lúcido, lendo as Escrituras Sagradas para a honra e a glória de Deus. As histórias antigas do Antigo Testamento. Nessas histórias a gente vê o agir de Deus, a manifestação de Deus e daqueles que criam em Deus, daqueles que fazem a vontade de Deus, daqueles que servem a Deus. E hoje, se você crer, tiver fé, você pode ser curado, liberto, transformado, você pode ser salvo. A sua família pode ser salva através de você crer. É muito importante, Atos 16, versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Quem falou foi Paulo e Silas, para o carcereiro. Mas se você também crê, você e a sua casa vai ser salvo. Você e sua família. Tudo através de você crer. Então, João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o mundo de uma tal maneira. O amor incondicional. Deus não põe condição para amar o ser humano. Quer dizer, Ele ama o ser humano do jeito que ele é. Do jeito que ele vive. Do jeito que ele é. Só que tem uma coisa. Ele não quer que o ser humano pereça. Ele quer que o ser humano tenha a vida eterna. E para isso a pessoa tem que crer. Crer nele. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a pessoa não crê, ainda atrapalha aqueles que crê, aí a pessoa nunca vai ter a vida eterna. Se a pessoa não crê na palavra, não crê em Deus, em Jesus, não crê na salvação, na vida eterna, e ainda atrapalha aqueles que creem, então a pessoa nunca vai ser salva. Então você tem que crer para que você seja salvo. Então, Marcos 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então uma coisa é certa, ensinar o evangelho agrada a Deus. Foi Deus que liberou Jesus Cristo depois da ressurreição dele, quando ele apareceu aos apóstolos. Anunciar, ouvir é muito importante. Crer e se batizar é tão importante que garante a salvação da pessoa. Então é muito importante. Então ler e ouvir é muito importante. É agradável aos olhos de Deus e Deus liberou isso para nós. Então 2 Reis 4, versículo 30. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Então ela queria que o profeta fosse até a casa dela, até onde o menino estava. Porque ela cria que o profeta iria fazer ele voltar a viver. Então ela não quis ir só com Geazi. Ela quis que o homem de Deus fosse com ela, para que o filho dela voltasse à vida. Então hoje em dia, sabe por que ela queria que ele fosse? Porque ela cria que ele era um servo de Deus, o santo homem de Deus. E ela cria que ele iria fazer o menino voltar a viver. Se você crê em Deus, em Jesus Cristo, no Novo Testamento, no que Jesus ensinou, com certeza você vai ter a vida eterna. Do mesmo jeito que essa mulher creu. Ela creu. Aqui a gente vê que ela teve fé, que o homem de Deus iria fazer o filho dela voltar a viver. E se nós cremos em Deus e em Jesus, aí nós vamos viver eternamente também. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele. Ele trouxe o aviso, dizendo: não despertou o menino. Por isso que ela queria que Eliseu fosse com ele. Porque ela já sabia que o menino tinha morrido. Então ela queria que Eliseu fosse, para poder o menino voltar a viver. E foi isso que aconteceu. O menino reviveu. O menino ressuscitou, em outras palavras. O fôlego de vida voltou sobre a criança. E a criança ficou vivo. Vivo, vivo, vivo. Você acredita? Então se você crê em Jesus Cristo, o profeta, Jesus Cristo era chamado de profeta. Este é um profeta de Deus. Ele era chamado de profeta. Se você crê nele, você vai ter a vida eterna.